Em Mateus 22, 14, é algo que chama a atenção. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Pergunto, quem é que chama e quem escolhe? E chama e escolhe uns para onde? Então vamos ler lá. Bom, como eu sempre digo aqui, nós não podemos ler só um versículo, a gente tem que saber ali o contexto do que está acontecendo, né? Bom, para quem não conhece, o livro de Mateus é um livro que está dentro do gênero de evangelhos, né? E é um livro que conta a história, relata a história de Jesus e do relacionamento dele com seus discípulos, das pregações, das palavras, das curas de Jesus, dos ensinamentos. Quer aprender os ensinamentos de Jesus para a sua vida? Leia os evangelhos. Leia, porque são preciosidades. As palavras de Jesus são de muita sabedoria. Esse versículo, ele está dentro aqui da palavra de 22:14, né? Então, parábola da festa do casamento. Então, nessa parábola, Jesus é convidado com seus discípulos para uma festa de casamento. Então, vamos ler aqui, vou ler a partir do 10, versículo 10. É isso mesmo, né? E aqueles servos saíram pelas ruas e reuniram... Não, tem nada a ver com Jesus foi convidado para a festa de casamento, que é a parábola do casamento, tá, gente? Então, vou ler desde o início. Então, Jesus voltou a lhes falar por meio de parábolas, dizendo: o reino do céu é semelhante a um rei que celebrou o casamento de seu filho e enviou seus servos para chamar os convidados para a festa de casamento. Mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, ordenando: dizei aos convidados: meu banquete já está preparado, meus melhores bois e novilhos já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para o casamento. Eles, porém, fizeram pouco caso do convite e foram um para o seu campo, outro para os seus negócios. Ninguém estava nem aí, né? Não perceberam o tamanho daquele convite. Eles, porém, fizeram pouco caso do convite, foram um para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram, mas o rei ficou furioso e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade deles. Então disse aos servos: na verdade, o banquete de casamento está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide pelos cruzamentos das ruas e convidai para o casamento quantos encontrardes. E aqueles servos saíram pelas ruas e reuniram todos os que encontraram, tanto os maus quanto bons, e o salão nupcial ficou cheio de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, encontrou ali um homem que não se vestia de trajes nupciais. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem trajes nupciais? Ele, porém, calou-se. Então o rei ordenou aos servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Bom, aqui ele está falando de Deus. Quem é o rei nessa parábola? O rei é Deus, né? Quem é o filho? É Jesus. Quem é a noiva? Somos nós. E fala aqui que ele mandou vários servos para convidar as pessoas para o casamento. Então, desde lá do Antigo Testamento, Deus manda pessoas para trazerem outras ao encontro de Deus. O próprio Noé, né, foi um homem que resgatou aí a família dele. Quem sabe Noé tenha tentado chamar outras pessoas, não sei, a Bíblia não fala lá em Gênesis sobre isso. Então, ao longo dos anos, Deus tem chamado o povo para o seu encontro. Deus tem chamado, mas não são todos que vão atender a esse chamado. E aí, vai entrar numa polêmica de que algumas pessoas dizem que Deus já escolheu quem será, quem entrará no reino dos céus. Já outros vão dizer que não é Deus que escolhe, mas ele dá a liberdade de cada um querer ou não escolhê-lo. Eu penso da seguinte maneira: Deus, embora ele dê a liberdade, né, de cada um escolher, ele já sabe quem vai e quem não vai. Agora, algumas passagens da Bíblia diz que é o próprio Espírito Santo que nos dá o dom, né, que nos dá o dom da fé para crer que Jesus veio, morreu na cruz. Então fica aí, né, um pensamento. Vão ter aqueles que vão acreditar na predestinação real, daquela forma bem predestinação mesmo, né? Que Deus, ele mesmo, escolheu aqueles que vão ser salvos. E vai ter aqueles que acreditam numa predestinação da seguinte maneira: todos, desde o início da fundação do mundo, foram predestinados para a salvação. Mas nem todos vão abrir o coração para que Deus faça ali uma obra suficiente, né, para que aquela pessoa creia em Jesus como Salvador. Então, assim, a questão da salvação, algumas passagens da Bíblia dão a entender que, como é o Espírito Santo mesmo que convence, por que algumas pessoas ele não convence, né? Então, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isso está falando de salvação. Não está falando aqui de chamado, de missão. Está falando de salvação. Tanto que entra uma pessoa lá, e ele olha para aquela pessoa, e aquela pessoa não está vestida
apropriadamente para um casamento. Qual é o casamento? Jesus vem, ele vai casar com a igreja, né? Vai ter esse encontro de Jesus com a igreja. Mesmo que você se diga cristão, se você não estiver pronto para esse encontro, você não vai. Vocês vão, tá, gente? Eu também vou. Mas aquele que não estiver pronto, não vai. Então, muitos são chamados. Então, muitos foram convidados. Mas nem todos abriram o coração suficientemente para serem escolhidos por Deus, tá? Nem todos abriram o coração suficientemente para serem escolhidos. Por que eu estou falando isso? Porque, embora eles tivessem sido convidados, não deram importância. E olha que essa palavra é tão tremenda, estou toda arrepiada aqui, gente, que fala assim, ó, e enviou seus servos para chamar os convidados para a festa de casamento. Quem são os seus servos? Os profetas, os discípulos, os apóstolos. Talvez eu e você estejamos sendo aqui os servos de Deus para dizer, olha o caminho, olha meu filho, olha minha filha, mas nosso trabalho é convidar, é falar. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. E se ele perceber, eu entendo assim, tá, gente? Tem gente que pensa de outra maneira. E se ele perceber naquele homem que ele não tem um coração para ser escolhido por Deus, se ele vê naquele homem um coração fechado, duro, que não quer o amor de Deus, porque tem gente que não quer. Tem pessoas que não querem o amor de Deus. Se ele não quer, o Deus tem esse discernimento, né? De quem quer e quem não quer. Às vezes a pessoa quer, mas tem suas dificuldades. Tem pessoas que não querem. E aí isso, gente, cabe ao Espírito Santo de Deus, porque nem eu nem você conseguimos transcender essas questões. Qual é o meu papel? Qual é o seu papel? É sermos os servos que convidam, que chamam, que batem na porta. E avisa, olha, o casamento está chegando. Qual o papel de Deus? É Ele que sabe quem Ele vai escolher, quem Ele pode escolher, quem está aberto para Ele. Porque percebam, todos foram chamados. Alguns não deram a mínima. Aí ele foi lá e deixou chamar outras pessoas. E de repente aqueles que ele nem ia chamar, vieram. E aí ele considerou-os aptos para o casamento. Mas teve alguém que veio, que não veio com o coração que tinha que vir. Então ele não entrou. Então percebam, Deus, ele sempre olha o nosso coração. É sempre o nosso coração que está em jogo. Não adianta você passar a sua vida inteira, eu passar a minha vida inteira sendo boazinha, bonitinha, arrumadinha. Só Deus sabe realmente quem nós somos. Claro, né? Muitas vezes a gente fala, pelos frutos conhecereis. Claro que sim, mas tem muito lobo com pele de cordeiro, que consegue disfarçar muito bem. Mas Deus sabe, fundo do coração dele, a pessoa que ele é, a pessoa que ela é. Deus sabe quem eu sou no fundo do meu coração. Deus me conhece. E é nisso que eu vejo porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Se tiver alguém aqui, às vezes eu esqueço de falar, eu tenho um curso que se chama Bíblia e a Língua Portuguesa. Então, se existir alguém aqui, né, que, poxa, eu gostaria tanto de entender mais a Bíblia, de interpretar mais a Bíblia, mas eu tenho muita dificuldade na língua portuguesa, eu tenho dificuldade de entender como funciona a estrutura do texto, o que é um substantivo, o que é um sujeito, o que é um predicado, por que o pronome e tal é assim, por que repete. Então, se você tem uma dificuldade aí na língua portuguesa, ou de repente não tem dificuldade, mas gostaria de voltar a estudar para relembrar, de repente você gosta muito de português e gostaria de voltar a estudar, eu tenho um curso que se chama Bíblia Língua Portuguesa, nós trabalhamos aí no curso a interpretação textual, a compreensão, lemos capítulo por capítulo do livro de Gênesis, estudamos com o livro de Gênesis, tanto a interpretação e compreensão do texto, quanto a gramática da língua portuguesa, do 0 ao 100%, você vai começar do 0, se você não lembra de nada, vai começar do 0 e a gente vai crescendo pouco a pouco. E tem também a aplicação prática. Então, são 3 aulas para cada capítulo de Gênesis. É um curso que dura em torno de 6 a 7 meses e que tem aí, né, a minha mentoria, uma aula por semana ao vivo, e as outras aulas são todas gravadas, que você pode ouvir, ver na hora que você quiser. Genildo, aluno do meu curso, acabou de entrar aqui. Então, o Genildo pode falar um pouco aí de como está sendo essa experiência aí no curso, né, Genildo? E assim, talvez não seja para você, mas de repente você conhece alguém. Poxa, aquela pessoa precisava muito fazer um curso assim, né? Voltar a estudar. E isso ajuda em todas as áreas da vida. Não é porque o curso sou eu que estou produzindo, não, mas eu estou fazendo assim com muito carinho, com muito zelo, né? Olhando os detalhes, pensando em cada aluno. E eu sei que é uma grande obra, né? E que o Senhor vai dar graça, com certeza. E a cada dia vai crescendo ali, né, no conhecimento.
algo que é importante para quem está estudando, para quem está na faculdade, mas até para pessoas que, eu só estudei até a terceira série, a quarta, a quinta, não tem problema. O curso vai do início, bem pegando lá o princípiozinho até como se fossem 4 anos de estudo em 6 meses. Por quê? Porque é focado, e os exemplos são do capítulo da Bíblia, é focado aí no livro de Gênesis. Por que o livro de Gênesis, professor? É porque o livro de Gênesis é a base para tudo que está na Bíblia. É no livro de Gênesis que a gente descobre quem a gente é, quem Deus é, qual foi o propósito dele, por que o pecado entrou no mundo, que a gente descobre aí que não existe ideologia de gênero, porque Deus criou homem sim, mulher sim, não existe isso. Essa história de que a criança vai escolher o que ela quer ser, isso não existe. E é no livro de Gênesis que a gente vai entender o início da história da humanidade. Então eu amo o livro de Gênesis. O livro de Gênesis é um livro assim maravilhoso. Sempre, desde pequenininha, eu sempre amei ler Gênesis, desde que eu me converti, eu leio Gênesis. E eu amo o livro de Gênesis, eu também amo dar aula de língua portuguesa. Na verdade, eu amo dar aula, né? Dar aula sempre foi minha vida, desde que eu me entendo por gente, eu dou aula, dava aula para as crianças na igreja, dava aula para os adolescentes, enfim. E acabei sendo professora de língua portuguesa. Então, quem quiser entrar em contato aí, 97-001-9838, tá? Claro, tem um custo o curso, né? Porque eu, na verdade, saí de todos os meus outros trabalhos, estou me dedicando a essa minha missão nesse momento. E a gente tem um custo grande, né, para fazer propaganda do curso, porque é algo que não existe, não tem outro curso igual a esse, então é uma novidade mesmo, de algo que Deus colocou no meu coração de fazer, porque muitas pessoas têm muita dificuldade na língua portuguesa. Na verdade, no Brasil, a maior parte das pessoas saem do nível médio sem saber interpretar, sem saber entender, sem entender, sem saber escrever. E nesse curso, né, ainda tem aí um bônus de um curso de redação que vai ser maravilhoso. Então, assim, realmente é um trabalho ardoroso, mas é um trabalho que vale a pena, né? Quando existe um propósito naquilo que a gente faz, vale a pena.